o ministro Barroso dá entrevista ao Globo e tropeça nos argumentos. Após escutar uma fofoca, Dino ameaça líder do PL. E mensagens revelam a tentativa de um dos líderes do PCC de acessar o STF. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. No livro O Espírito das Leis, Montesquieu desenvolveu o conceito da separação dos poderes. A função dos três poderes é dividir o poder do Estado para que não ocorram abusos. Porém, esse modelo falhou em alguns países, como no caso da Venezuela. Na nossa Constituição fala em harmonia entre os poderes, mas essa harmonia é administrativa e institucional e não pode ser confundida com conchavos. E se houver conchavos, os poderes deixam de ser independentes, pois em um ambiente de conchavos não há freios ou contrapesos. A Venezuela, por exemplo, virou uma ditadura em 5 etapas. 1. Concentração de poder no executivo. Hugo Chávez, de 1999 a 2013, iniciou um processo de concentração de poder. Ele usou reformas constitucionais e referendos populares para ampliar suas prerrogativas, aumentando o controle sobre o legislativo e o judiciário. 2. Submissão do judiciário. A Suprema Corte venezuelana foi progressivamente tomada por juízes alinhados ao governo. Eles passaram a validar todas as ações do executivo, mesmo quando contrariavam a Constituição. 3. Enfraquecimento do legislativo. Quando a oposição venceu a maioria na Assembleia Nacional em 2015, o governo chavista, com o apoio do Judiciário, esvaziou os poderes do Parlamento, criando a chamada Assembleia Constituinte Paralela, controlada pelo regime. 4. Militarização e coação. O Exército e forças de segurança foram aparelhados para garantir a permanência do regime. Isso eliminou a possibilidade de resistência institucional efetiva. 5. Cultura política autoritária. Boa parte da sociedade foi cooptada por programas sociais atrelados ao governo, o que reduziu a capacidade de pressão popular contra os abusos. Gradativamente, ao longo dos anos, aqueles que possuíam força para lutar deixaram o país, sobrando apenas os submissos. E a pergunta é, em que estágio o Brasil está nessa lista? Bom, Olavo de Carvalho, em 2021, foi profeta. Querem apostar? Quando a opressão chegar ao nível do insuportável e o povo se revoltar, aí sim as heróicas forças armadas intervirão para amarrar as mãos do povo e proteger os opressores. Bom, o item 3, pelo menos, já possui todos os elementos típicos de conchavos. Lula levou uma comitiva grande para o funeral do Papa, incluindo o ministro Barroso e sua namorada. Foi curioso que a Globo não tenha dedicado espaço para questionar qual é o quadro institucional que ocupa a esposa de Barroso. Mas todo governo autocrata precisa de uma mídia para chamar de sua. Em entrevista ao Globo, o ministro Barroso expôs o regime. O jornalista perguntou sobre as críticas, a intimação na UTI e o caso dos celulares lacrados durante o julgamento. Barroso soltou uma resposta absurda. A vida virou uma representação para cortes na rede social. Portanto, às vezes, as pessoas, em vez de desempenharem o seu papel, criam um factoide para postar. Para evitar isso, a primeira turma não permitiu filmagens. Quanto à citação na UTI, o ministro Alexandre constatou que, se o presidente podia participar de lives, poderia receber citação. Ou você está inabilitado por razões de saúde para participar de atividades públicas, ou está habilitado.
não pode estar para certas coisas e não para outras. Nessas duas afirmações, temos mais uma vez leis rasgadas. Sugerir um ato futuro de supostos factoides e agir antecipadamente é censura prévia. Além disso, fere as prerrogativas dos advogados. Bom, e sobre o caso da UTI, ministro não é médico para concluir isso. E durante todo o processo, nenhum médico foi consultado. O influenciador Leandro Rochel afirmou: a entrevista de Barroso ao Globo é um completo desastre, e entre tantas impropriedades, esta se destaca como talvez a mais grave. O presidente do Supremo justifica a proibição de celulares em sessões de julgamento para evitar que pessoas criem factoides para postar. Em resumo, gravar um vídeo e compartilhá-lo expressando uma perspectiva é algo que, para ele, deve ser reprimido. Em outras palavras, Barroso defende abertamente a censura prévia, prática expressamente proibida pela Constituição. Na mesma entrevista, ele declara que houve globalmente a construção de uma narrativa, geralmente liderada por extremistas, de que, no Brasil, teria ocorrido censura ou atuação fora do devido processo legal. A afirmação é absurdamente falsa. Não existe mais nenhuma base técnica no STF. Tudo virou achismo partidário. O ministro Dino deu vazão à fofoca de que o deputado Sóstenes Cavalcante teria ameaçado romper acordo de divisão de recursos para pautar projeto da anistia. Devemos lembrar que, mesmo que isso seja verdade, é um direito parlamentar. O deputado Sóstenes afirmou que foi surpreendido pela imprensa, mas que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial e que aguardará para dar a devida resposta. O deputado Marcel Van Hatten falou que Dino criminaliza a política. Consta no artigo 53 da Constituição, assassinado pelo Tribunal Revolucionário STF. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiam ou deles recebem informações. Toda solidariedade ao líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Quando o Senado fará o impeachment dos ministros do Supremo e a Câmara instalará a CPI de abuso de autoridade do STF e do TSE para responder à altura das ações criminosas de uma corte que já não faz justiça há muito tempo. O advogado Jeffrey Cecchini afirmou que o STF já tem certeza que é dono do país. Eles não acham mais que são os donos do Brasil. Eles já têm certeza. O ativismo judicial ultrapassou todos os limites. Um juiz pediu explicações a um deputado sobre uma possível quebra de acordo entre parlamentares. Em qual lei está essa previsão? Até o PCO de raiz comunista tem mais coerência do que 11 ministros. É uma vergonha que um juiz faça uma coisa dessas. Os juízes da ditadura que condenaram, sob a Lei de Segurança Nacional, o pessoal que participou da luta armada, tinham mais razão em condenar aquele pessoal do que esse pessoal agora. A ditadura era ilegítima e os cidadãos pegaram em armas para lutar contra o regime. Era um julgamento injusto, mas ainda assim é mais justo que esse. É difícil achar uma coisa tão ruim quanto essa. No Fórum da Liberdade, realizado em Porto Alegre, o advogado André Marsiglia desceu o sarrafo.
Os inquéritos das fake news, do qual eu fui o primeiro advogado a atuar, no caso da censura à revista Cruzoé, a famosa capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, todos esses inquéritos que se iniciaram em 2019 e até hoje existem, existirão, eles não vão acabar. E sabe por que eles não vão acabar? Porque não podem acabar. Porque se acabar com um, tem que acabar com todos. Porque se relativizarem a pena de uma moça que pichou uma estátua, precisam relativizar a pena de todos os demais. Porque se você acha 14 anos um absurdo, por que você não acha 18 um absurdo para alguém que entrou com uma bolinha de gude dentro de um prédio público, ou com estilingue, ou qualquer coisa do gênero, e vai, no máximo ali, quebrou uma mesa. E eles não vão fazer isso. A gente tem hoje cerca de 10 inquéritos, em torno desses inquéritos circulam mais de 100 e tantas petições. Tudo pode ser decidido por uma pessoa só, porque, enfim, todos eles estão conectados de alguma forma. Tudo o que vocês estão ouvindo hoje, tudo, absolutamente tudo, já existia em 2019. E eu digo isso, aqui eu tenho lugar de fala. Isso eu digo porque eu passei por isso. Eu até hoje não tive acesso aos autos do inquérito, eu não tive direito a recorrer à revista Cruzoé. Até hoje estão dentro dos inquéritos, não se sabe por qual razão. Você censura uma revista, abre o inquérito das fake news com uma fake news que não era fake news, porque depois descobriu-se que era verdade, e 6 anos depois, essas pessoas ainda estão dentro dos inquéritos. 6 anos depois. Então a gente precisa compreender que eles não podem recuar, porque nós temos dentro do país há 6 anos uma jurisprudência de exceção. A conta 2 mais 2 deu 6 lá em 2019, na primeira vez que eles censuraram. Agora eles falam que está tudo certo. 6 mais 2 deu 8. Sim, 6 mais 2 deu 8, mas lá no início você fez 2 mais 2 dá 6. Então tudo está errado a partir da primeira conta errada. Tudo é nulo, tudo é censório, tudo é injusto. E esse é o ponto. Nós criamos uma jurisprudência de exceção que já dura 6 anos. Se você, STF, ministros, arrancarem uma carta desse castelo, todas caem. E falando em STF, o Metrópolis soltou uma verdadeira bomba. Exclusivo. Mensagens e cartas mostram tentativa de assédio do PCC a ministro do STF. Mensagens mostram que familiares de uma liderança do PCC tentaram falar com o ministro do STF, mas não obtiveram êxito na empreitada criminosa. O ministro Nunes Marques é relator do processo que envolve uma das principais lideranças criminosas do PCC. Marques, como relator, já rejeitou 6 pedidos feitos pela defesa do criminoso. Rodrigo Felício, o Tiguinho, um dos braços do PCC, conseguiu romper as barreiras da prisão e articulou emissários para estar em Brasília. O Metrópolis publicou apenas algumas mensagens, mas prometeu divulgar o teor das cartas e já adianta. Tiquinho fala com os comparsas, por exemplo, de decisões tomadas pelo setor de inteligência, criado pelo PCC. O grupo funciona como uma ampla rede de criminosos. Nas mensagens, a filha do criminoso mostra que há um círculo de influências em Brasília. Ela menciona o embaixador da Rússia no Brasil e ainda zomba da possibilidade de fazer uma ameaça. Na conversa, ela afirma ter um advogado para formular essa parte. Não posso chegar lá e falar, ou solta meu pai. Gargalhada. Ela também sinaliza que tem o contato de um deputado. Avisa ele que a primeira pessoa que estamos tentando está tendo um pouco de dificuldade de marcar direto com ele. Tínhamos conseguido uma reunião com uma pessoa que já trabalhou com ele, mas percebemos que seria meio inútil. Só quero dar tiro certo, não ficar gastando contatos à toa e nem falando com qualquer um. Nessa conversa, fica claro que a filha mantinha um círculo de contatos e o termo gastar sugere favores. E na próxima mensagem, ela fala de um deputado. Na próxima semana, vou a Brasília de novo, na quarta, que é o dia da sessão plenário, e eu acompanho o deputado federal. Estou sondando alguém que possa ser mais direto. Por fim, ela deixa claro que sua ação não é legal, pois fala em cautela. Quem será esse deputado que tem um poder
tão direto assim? A pergunta que devemos fazer é: isso é normal? Há de fato um ambiente permissivo onde facções criminosas acham que têm acesso a ministros do STF? E será que isso ocorre com todos os ministros que relatam crimes do PCC? E será que o PCC, com todo esse poder, poderia ameaçar ministros e seus familiares? E sendo assim, será que os ministros agiriam a favor do PCC sob completa ameaça? Como a Bíblia afirma, não dá para servir dois senhores. Então fica a dúvida: quem é o senhor do STF? Com certeza, o povo que não é. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.